300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, agora 1h22. Está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você que é fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella e o colunista do Correio do Povo de Automobilismo, Bernardo Berti. E no programa de hoje vamos falar sobre a reta final da Fórmula 1 e também abriremos espaço para o kart e a Fórmula RS. Temos aqui nos estúdios da Rádio Guaíba ainda o piloto Nilton Amaral, que também vai dar seus pitacos a respeito do automobilismo, Bernardo. Isso aí, Eduardo. Voltamos ao vivo agora, um programa diferente, com muitos convidados hoje para celebrar esse nosso retorno. Lembrando que o ouvinte pode acompanhar, mandar seu recado para o Guaíba 300 por hora através de mensagem do WhatsApp da Guaíba no 51 9388 7532. Muito bem, lembrando também que este programa estará no blog Pit Lane no site do Correio do Povo em breve. Vamos agora conferir os destaques do Guaíba 300 por hora desta edição. Sobe o giro do motor! A temporada da Fórmula 1 segue quente. Vamos falar sobre a parte final do campeonato e a dança das cadeiras nos cockpits para 2015. Em conversa com os pilotos Nilton Amaral e Matheus Jacques, primeiro campeão de 2014 do Campeonato Gaúcho na Fórmula RS, e o jornalista Erno Dremer, que organiza o Campeonato Gaúcho de Kart em Farroupilha. Tem ainda os destaques brasileiros no automobilismo mundial. Muito bem, começamos o programa de hoje falando a respeito da temporada de Fórmula 1. No último final de semana tivemos o GP da Rússia e foi marcado por mais uma vitória de Lewis Hamilton, que na parte final do campeonato, Bernardo, vem conseguindo abrir uma pequena, porém importantíssima vantagem para Nico Rosberg nessa disputa entre os dois pilotos. Virou a curva, né? A impressão que a gente tem é que assim, o piloto, o arrojado, cabeça oca que a gente tinha de impressão do Hamilton, quem começou a cometer os erros e digamos assim, perdeu a oportunidade de somar bons pontos é o próprio Rosberg, que a gente tinha como o cara que não era tão rápido, mas era o perfeitinho, assim. E tu vê como quando entrou a pressão no campeonato, o cara que já é campeão mundial, que é o Lewis Hamilton, tá fazendo a diferença ali na Mercedes. Nilton, você que é piloto e acompanha também, como se lida com esse momento do Rosberg? O Rosberg estava na frente do campeonato até algumas corridas atrás e agora na parte final, na hora da decisão, começa a perder o fôlego. Como lidar com isso, até mesmo para tentar recuperar essa diferença, 17 pontos? Boa tarde, gurizada apaixonada por automobilismo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba. Eu acho o seguinte, eu vou dar uma opinião minha aqui. Eu acho que na comparação dos dois, eu sou Hamilton toda a vida, porque é um piloto muito mais arrojado, é uma coisa que eu prezo bastante, essa característica de pilotos arrojados. Ele deu um passão por fora no Nico, na chuva, no Japão, na curva 1, que foi uma coisa que só, olha, tem que ser corajoso, tem que ter aquele pouquinho de loucura que o piloto precisa ter, para aquele pouquinho a mais para fazer. Eu não sei se a questão de equipe ajudou alguma coisa, mas de qualquer forma eu acho merecido pro Hamilton tá aí uma situação melhor do que esteve no resto do campeonato. E agora é isso aí, é isso que a gente gostaria de ver, não um jogo de equipe que vinha sendo feito, o que prova que jogo de equipe, mas a equipe tem o interesse dela, não sei, olha só que bonito e que legal para a equipe ter os dois pilotos disputando a ponta. Se começa desde o início do campeonato, como é em algumas equipes, um sendo sparring do outro,
aí já perde a graça a coisa. Até porque, querendo ou não, são os dois que mais aparecem na transmissão a todo momento. Não tenha dúvida, então eu não entendo essa estratégia aí de um ser o segundo piloto e o outro ser o primeiro Até piloto. porque a gente não teria campeonato esse ano, né? Se tivesse primeiro e segundo piloto, o campeonato Sim, porque seria, a equipe, claro, o carro uma da categoria e outra categoria. infinitamente superior, não existe Até a teve mínima chance. a Mercedes informou num comunicado, até faz umas 2 etapas, que até a metade do campeonato, como eles não podiam mudar o escalonamento do câmbio, que pode mudar uma vez só na temporada, o escalonamento das marchas. Foi uma regra que nova por causa toda a nova são tecnologia. 8 marchas, né? E são 8 marchas. A Mercedes não tinha usado a 8ª marcha em nenhuma corrida. Que maravilha. 2 etapas Tá atrás, sobrando, hein? porque ela fez um escalonamento de marcha conservador. Puxa vida. Então Assim, Pra que ver que arriscar? agora que eles acertaram o câmbio, eles estão dando uma vantagem ainda maior para cima tanto que o Hamilton ganhou a corrida depois do duelo com o Rosberg na primeira curva. Ele foi administrando, né? Foi viagem de cruzeiro até o final da corrida. Foi muito tranquila a vitória do Hamilton. Agora eu vou destacar o seguinte. Ao contrário até mesmo do que eu dizia em algumas outras ocasiões, eu confesso que eu estou me surpreendendo positivamente com o Rosberg. Porque o Hamilton teve o seu momento ruim no campeonato, perdeu uma boa quantidade de pontos e conseguiu recuperar. O Rosberg, apesar de de ter perdido a primeira colocação, ele está muito próximo ainda do Hamilton. Até vale ressaltar o seguinte: faltam 100 pontos para serem disputados. Lembrando que a última corrida tem pontuação dupla, né? 50 pontos. A diferença entre os dois é de apenas 17 pontos, ou seja, mesmo que o Hamilton vença aí as 2 corridas, se o Rosberg chegar em segundo nas outras duas, até tem Estados Unidos, Brasil e depois Abu Dhabi, o Rosberg vai estar dentro da disputa ainda. Totalmente aberto o campeonato, isso é legal. A gente pode ter o cenário meio anticlímax, que é o campeonato ser decidido por uma quebra mecânica em Abu Dhabi. Mas é difícil. Mas o interessante vai ser deixar para a última corrida, porque aí essa pontuação dupla, que até se questionou no início, né? Ela vai fazer toda a diferença. Ela vai deixar o campeonato muito para manter o campeonato vivo até o final, né? E essa questão de equilíbrio é só para ver como é difícil. Eu como organizador da Copa Classic ainda, a gente tem problemas, e ainda mais em carros totalmente diferentes, que é a Classic. A gente tem carros antigos, desde uma carreteira 1936 até um Passat, um carro moderno, até um Uno que já pode andar. Então é super difícil. Imagina assim, carros teoricamente iguais, como os Fórmula 1, com as mesmas condições. É difícil esse equilíbrio, ver que tem 2 carros disparando. Assim como a gente tem na Classic o Fusca do José Antônio Sala, que virou 1,13 em Tarumã, que é muito rápido. Ele bateu o recorde do outro Fusca, que era com injeção eletrônica, com uma série de coisas que competiam no Brasileiro de Endurance. Esse é carburado e tudo mais. Então é super difícil. E ele está uns 3 segundos mais rápido em tempo de volta do que os demais. O mais rápido que vem em segundo, que hoje é o Fusca tinha o Passat do Mariante, que parou de andar, virava 1,15. A gente tem o Fusca do Leonardo Flores, que está virando 1,16. Mas então, carros iguais, 2 Fuscas com pneu slick, com a mesma configuração. Um vira 13, o outro vira 16. Então essa questão de equilíbrio no automobilismo, em qualquer categoria, sempre vai ser bem complicado de manter. Muito bem, o sinal marcou 1h30. Eu queria puxar o tema rapidinho. Vamos dar uma palavrinha sobre Felipe Massa, que foi 11º colocado apenas. Péssimo primeiro colocado. E a gente torce, né, para que o brasileiro tenha sucesso. Se trancou. Mas infelizmente está muito complicada a situação do Felipe Massa. A sorte é que ele já assinou o contrato para o ano que vem, porque está com menos da metade dos pontos do Valtteri Bottas. Tá difícil. E numa corrida assim, por mais que ele tenha tido problemas no treino de classificação, que obrigou ele a largar em 18º, ele optou por uma estratégia igual à do Rosberg, e ele simplesmente destruiu os pneus, enquanto que o Rosberg conseguiu manter os pneus. E até a questão é a seguinte: o pneu estava trocado, se eu não me engano, o Massa entrou com um pneu... Sim, ele foi com o pneu macio, que talvez durasse um pouco menos. Só que, para ter uma ideia, no final da prova, o Sérgio Pérez, que chegou em 10º, com quem ele tentou roubar o último pontinho, Sérgio Pérez estava com o pneu macio, fazendo durar o pneu macio, no máximo tinha 10 voltas a menos do que o pneu macio que ele tinha colocado lá no começo da prova. Ou seja, muito velho o pneu, e o Pérez ainda estava competitivo. Pois o Massa ficou trancado atrás do Pérez. O que é estranho, né? O que me surpreendeu negativamente nessa corrida, o desempenho passivo do Felipe Massa.
Felipe Massa... Ele tem problemas de ultrapassagem, assim. Ele nunca foi um piloto, né, marcado por muitas ultrapassagens. Eu acho que ele tem um grande ponto rápido. positivo. Ele tem um grande ponto positivo que é a largada, né? É inconfundível. Sim, larga muito bem. Ele tinha, nessa última corrida ele ganhou umas 5 posições. ele é sem dúvida o melhor piloto de largada. Bom, não dá pra dizer o melhor, mas um dos 3 melhores, certamente. Ele conquista muitas posições na largada. Na Fórmula 1 e no automobilismo se faz pontos na chegada. É verdade. O cara mais que eu lembro de largada, que largava absurdamente bem, era o Alonso na época da Renault, né? Ele era muito bom. Fazia umas largadas absurdas. Mas o Felipe larga melhor que o Alonso. Eu acho também. Eu acho ele um grande piloto de largada. O problema é que o restante... Ele não poderia participar da Gaúcha de Endurance aqui então, né? Prova de longa duração. Complicado. Talvez uma prova mais curta, uma Stock Car aí, quem sabe ele possa ter sucesso. Mas a gente falou digamos assim, da diferença de máquina e desempenho. Essa diferença na Fórmula 1 leva para o nosso assunto das trocas de cockpits, né? O pessoal fica de olho em vagas melhores aí para... Bem lembrado, 2015. Bernardo. Isso porque a última informação que circulou no mercado e que já foi confirmada é a saída de Fernando Alonso da Ferrari com um destino incerto. E já pergunto para ti, Bernardo, para onde vai Fernando Alonso? Ele disse que não fará um ano sabático e não correrá com motor Mercedes, ou seja... Dá bastante dicas aí, até tem mais uma informação, que na verdade muita gente cravou que ele já estava assinado com a McLaren. Isso ainda não aconteceu porque os dois lados jogam, né? Eu quero tanto dinheiro, eu quero ficar um ano, a McLaren quer que ele fique 2 anos no mínimo, ele quer ficar um ano só porque ele está de olho na Mercedes para 2016. Então tem todo esse fator. O que indica também que deve fechar com a McLaren é que o empresário do Jenson Button, recentemente, numa entrevista para vários jornalistas europeus, confidenciou que estava estudando uma oferta da Porsche para o Jenson Button correr no Mundial de Endurance, o WEC. E que é uma opção interessante para o piloto que já está há 14 anos na Fórmula 1, se eu não me engano. Bom, e é campeão do mundo, né? E já ganhou um título de Fórmula 1, buscar, quem sabe, a 24 horas de Le Mans, buscar outras vitórias importantes no automobilismo, já que não vai conseguir uma grande equipe. Por exemplo, uma opção para o Jenson Button ano que vem, no máximo seria desenvolver o carro da Haas, que é a nova equipe que vai estrear só em 2016. Ele não vai andar de Sauber. Né? Então é aquela questão. E abrindo a questão, voltando ao Alonso. Alonso na McLaren, como é que você vê isso? A volta da Honda também aos bólidos. Na verdade, eu não sei se mudaria muito, né? Agora com a mudança que houve esse ano dos motores, tudo que temos esse panorama de Mercedes aí dominando. Acho que Ferrari para McLaren, não sei se mudaria muita coisa. Mas é aquela coisa, às vezes de um ano para o outro o desenvolvimento muda tanto que uma equipe, só se houvesse uma aposta nisso, né? Talvez um aporte financeiro para a equipe desenvolver um pouco melhor o carro. O que se tem de teria muito. O que se tem de informação é que o patrocinador da Ferrari, o patrocinador Master, que é um banco, também poderia migrar para a nova empresa. O banco é patrocínio dele, ele leva, né? Ele leva o banco, né? Então poderia... A Ferrari também, talvez, não sei se teria alguma para condições de suprir também essa falta. Isso é outra coisa importante, né? A Ferrari tá meio mal das pernas. Mas a Ferrari tem uma grife que nenhuma delas... Sebastian Vettel, que é tetracampeão, mas eu acho que eles perdem em qualidade Mas é aquela coisa, fica cada vez mais provado que hoje a gente tem pilotos que nenhum é muito melhor que o outro. Esse é muito... A gente tira ali uns 4 pilotos que são bota mesmo, e que se não sentar num carro de ponta não vai fazer milagre. Tá aí o Vettel pra provar isso. Mas isso em qualquer modalidade, né? Com uma Red Bull na mão ele era o cara, agora ele não é ninguém. Mas não tá, entendeu? A gente pode falar em qualquer modalidade de futebol, por exemplo, o cara pode ser um grande jogador de um clube, mas se ele quiser ser o melhor do mundo, ele vai ter que ter conjunto. Sem conjunto exatamente, vai ter que ter um clube melhor, né? Não existe milagre. Na Fórmula 1 também. O piloto que quer ser o melhor do mundo não vai conseguir correr sei lá... Somente os caras, aí que entra, os caras diferenciados, a gente tira na história da Fórmula 1 uns 3 ou 4, na história toda da Fórmula 1, conseguem resultados absurdos numa equipe pequena. É verdade. Mas esses são a exceção. A esperança do Alonso para ter esse carro, né? Apesar dele ser, eu digo que ele está quase no nível dos diferenciados esses que a gente bota, que é Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Eu acho que falta só um título para isso. Eu acho que ele mereceria ter as estatísticas para isso. Mas o Alonso pode ter a esperança de a Honda fazer um grande motor, porque a Honda tem a vantagem de que a McLaren está passando tudo que ela precisa ter do motor Mercedes, que a McLaren tem o melhor motor da Fórmula 1, então está repassando esses dados, ela tem a telemetria do Mercedes, e a Honda
pode projetar o motor que ela quiser, porque ela não está limitada àquela regra de desenvolvimento de motor que as outras montadoras tem têm. uma outra Então questão. ela sabe onde ela tem que chegar. Tem uma outra questão que eu acho que, só para finalizar esse debate, a gente já chama de intervalo, mas só para finalizar esse debate, o fato de que a Honda já anunciou isso há muito tempo, já anunciou que voltaria à Fórmula 1 há bastante tempo. Pelo menos desde o ano passado já se sabia da volta da Honda à Fórmula 1. Então, eles estão há mais de um ano trabalhando no motor do carro. Então, isso conta e muito, né? Porque eles a McLaren esse ano é coadjuvante. Eu acredito que o ano que vem, com um novo patrocinador, com o Fernando Alonso e com a Honda empurrando aqueles carros, a McLaren talvez seja o up que joga lá em cima. Eu acho que a McLaren tem... Claro, na teoria, é evidente que é tudo No teoria. jargão do futebol disputa vaga na Libertadores, no mínimo. É. 4. Pois é, Mas todos... só para continuar em corridas internacionais, antes da gente ir pro intervalo, só para informar o pessoal que lá em Zolder, na Bélgica, os gaúchos estão acelerando forte lá na Blancpain GT Series, o mundial de supercarros que a gente costuma traduzir. O César Ramos, de Novo Hamburgo, aqui, ganhou a primeira corrida do final de semana ao lado do holandês Laurens van Thor, que é o companheiro de equipe dele da Audi. Então ganharam a prova lá, largaram na pole position e foram os vencedores. Bacana. Então fica. E a informação negativa é que deu-se por encerrado oficialmente a Fórmula 3 britânica. Puxa vida. Foi Extinto. aposentada a Fórmula 3 britânica. Não só aqui, às vezes, passa por uma certa dificuldade. Que lançou uns carinhas fracos, assim, que nem o Ayrton Senna, o Rubens Barrichello. Toda uma escola aí de pilotos que foi alçada ao automobilismo mundial. Uma pena. Fechou as portas. Muito bem, 1h38. O Guaíba 300 por hora fará um rápido intervalo e em seguida a gente volta. Todas as cidades de Minas, Dilma criou o Pronatec, que já tem 8 milhões de matrículas. Dilma presidenta. Com a força do povo, PT. Acumulou. O prêmio que era grande, agora aumentou. Essa é a chance, meu coração palpitou. Vou apostar, a Mega Sena acumulou. Acumulou. O prêmio que era grande, agora aumentou. 40 milhões! É muito dinheiro! E o sorteio é no próximo sábado. Não perca! Loterias da Caixa. Acredite, aposte. Acumulou. PT, sai, quem mandou não governar. Taço vai, tá na hora de acabar. Vem, bolsatório pra ganhar. Em 26 de outubro é o gringo pra mudar. É 15. Em algum lugar da casa, eis que encontramos o lendário Birubiru. Que delícia, que gostosa. Toda leve, loira e toda suadinha. Vai, que eu vou fazer esse golaço. Ô Lero, quer dizer Birubiru? O que é isso, seu safado? Amor, acabei de abrir uma Calena Chopp. Fala a verdade, essa é muito gostosa. Calena Chopp é uma cerveja premium 100% leve com sabor único para momentos totalmente especiais. Calena Chopp, o sabor do Brasil. Você quer mudança? Tarso mudou o acesso à universidade para a juventude brasileira. Mudou a Polícia Federal e fez o maior combate à corrupção no país. Mudou a agricultura do Rio Grande com crédito e irrigação. Mudou o padrão de vida dos trabalhadores com o maior aumento de salário mínimo regional. Agora está nas suas mãos fazer com que ele siga mudando para melhor a vida dos gaúchos. Rio Grande, vamos em frente. Tarso Governador. A Rádio Guaíba lembra. Começa neste domingo o horário brasileiro de verão. À meia-noite do sábado, dia 18, adiante seu relógio em 1 hora. Você que se liga em lutas tem encontro marcado todo sábado conosco aqui na Guaíba. É o Nocaute Guaíba, tudo sobre MMA e as principais modalidades. Nocaute Guaíba, todo sábado, 14h, com Rafael Pfeiffer e Igor Póvoa. Muito bem, 1h41, estamos de volta com o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba, trazendo as informações
do automobilismo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Erno Dremer, que ele organiza campeonatos de kart aqui no Rio Grande do Sul, e vai falar um pouquinho sobre um evento que ocorre neste final de semana aqui no estado. Mas antes, vamos abrir espaço para o futebol. Informação importante, isso porque o Grêmio escolhe hoje o seu novo presidente. O repórter Igor Póvoa está na Arena do Grêmio. E você me ouve por aí, Igor? Como é que está a movimentação nesse momento? Em seguida? Tá certo. Em seguidinha o Igor Póvoa entra trazendo esse destaque. A gente vai falar com ele a respeito da disputa, né? O Homero Bellini Júnior contra Romildo Bolzan, a disputa pela presidência do Grêmio. Agora, 1h42, a temperatura neste momento na casa dos 21 graus em Porto Alegre. Nilton, eu queria aproveitar e tratar contigo antes da gente entrar nessa, só pra gente finalizar de Fórmula 1, o seguinte. Bom, o Felipe Massa, você acha que não tem espaço para, você acha que tem espaço ainda para 2015, porque tá com contrato assinado, mas para 2016 acho difícil, acho que foi já no apagar das luzes essa vaga aí na Williams. Acho que Stock Car é o destino do nosso amigo para 2016. É uma possibilidade. É uma possibilidade forte. Puxa vida, e você, Bernardo? Eu acredito que depende do que vai acontecer em 2015, depende do carro que a Williams vai ter. Milagre. Eu também, eu acredito que... Mas enfim... Acreditas em milagre? Às vezes acontece, é uma possibilidade. Pode acontecer. Lento, então é uma possibilidade. Muito bem. Está conosco na linha o piloto Matheus Jaques, tem apenas 17 anos, Bernardo, e é vencedor da Fórmula RS. Foi campeão agora na última etapa aí em Rivera, no Uruguai. Foi campeão da categoria Light da Fórmula RS. Perfeito. Está conosco na linha o Matheus. Matheus, tudo bem contigo? Opa, tudo bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. Como é que você se sente aí vencendo um título de expressão com apenas 17 anos, na medida que é uma categoria importante do automobilismo gaúcho? A sensação é indescritível, né? Eu vim do kart, subi ano passado para a Fórmula V em São Paulo, consegui o título, foi muito difícil na última rodada e... Agora tá. Eu vou entrevistar esse cara e a gente vai entrevistar aqui e depois fecha. E eu chamo o Igor depois. Foi um campeonato legal, aprendi muito e com o trabalho e esforço da equipe NAFTA Motorsport e a ajuda do Enxuto Supermercados, eu consegui o título também, lá em Rivera, no Uruguai. Teve todo um aprendizado aqui, né, de automobilismo gaúcho. Como é que foi, no caso, vir de Campinas para correr aqui? O que que deu para levar também aí na tua carreira futura? Como é que foi isso aí? As viagens eram complicadas, né? Muita distância, mas o aprendizado foi enorme. Eu consegui aprender a cambiar melhor, eu consegui aprender a guiar com um carro de pneu slick, com asa, suspensão boa, então eu fui sempre evoluindo e é uma experiência que eu vou levar para toda a minha carreira. Matheus, Nilton Amaral, tudo bem? Ô, tudo bem. Isso aí que eu queria te perguntar, tu que saíste da Fórmula V, que para quem não sabe, é uma categoria clássica, mas com carros novos agora, é motor de Fusca, né? Mas pneu radial, sem asa, enfim, a diferença é muito grande mesmo. E quais são as principais diferenças na tocada do Fórmula V e do Fórmula 1.6 RS aí, que tem slick, asa? Conta aí para nós um pouco disso. A diferença principal é o quanto o carro contorna de chão. O Fórmula V, ele é um carro que a tocada tem que ser muito mais suave por causa do pneu radial e por ter um motor fraco. Mas o que eu aprendi muito na Fórmula V é ultrapassagem, porque era uma categoria muito disputada com muito vácuo. Então vinham os 5 primeiros sempre brigando e na reta dividia a curva em 3, em 4. Então quem tinha mais coragem, quem tinha mais vontade de vencer é quem entrava na curva em primeiro. Mas a Fórmula RS é um degrau essencial, porque depois que eu aprendi a mexer com câmbio, embreagem, aí a Fórmula RS entrou para me mostrar o que é pneu slick, a acertar carro e até o contato com a velocidade maior, entendeu? Matheus, qual o seu próximo passo na medida que você ganhou a Fórmula RS? Qual o caminho agora para ti?
O nosso foco é ir para a Fórmula 3 Brasil Light. A gente está buscando recurso e, bom, a ideia é essa, o plano principal. Tá desenhando aí um caminho para Fórmula 1 ou Fórmula Indy, assim, sonhando? A nossa ideia mesmo é a Fórmula Indy. Eu tenho como sonho, para mim seria um desejo pessoal. Eu sempre admirei muito mais a Fórmula Indy pela velocidade e pela disputa. Bacana, né? Bacana. Na medida que a gente tem alguns pilotos da Fórmula Indy, como o Tony Kanaan e o Hélio Castro Neves, que já tem uma certa idade, né? Eles já estão estão próximos de se aposentar, pelo menos da categoria principal. Quem sabe uma renovação radicada em pistas gaúchas. Pois Até falar em pistas, correu em 4 autódromos diferentes, isso aí também fez um diferencial? Aprendi bastante. Eu corri ano passado só em Interlagos, é bacana, eu aprendi uma pista que anda Fórmula 1, uma experiência legal. Mas ficar sempre na mesma pista acaba não ajudando muito o desenvolvimento. Mas agora no Sul, que eu corri em 4 pistas diferentes, né, no Uruguai também, é bom para aprender, ter uma adaptação mais rápida e experiência, né? Tudo conta como experiência. Tua pista preferida entre as gaúchas aí? Vou te botar numa saia justa. Essa aí é complicado, hein? Todas as pistas são muito gostosas, mas eu amei Guaporé. A estrutura, o traçado, a emoção de andar em Guaporé é uma coisa que eu vou levar sempre comigo. Legal. E a atenção para fazer carteira de motorista, baliza, como é que é? Pois conta isso pra nós até. Você tem 17 anos, já tem carteira, não tem carteira de motorista ainda? Não posso. Não pode. Eu sei de histórias que o piloto foi fazer e reprovou. Puxa vida. Então eu não sei como é que vai ser, né, pra fazer. Claro que eu tenho a experiência de pista, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, só a embreagem e a marcha. Então não sei como é que vai ser, não. Deve ser, no mínimo, curioso, né? O cidadão se tu rodar, dá-lhe uma cadeira elétrica no avaliador que ele nunca mais vai esquecer. Pois é, seria no mínimo curioso, né? O cidadão pilota um carro, sei lá, 150, 200 km por hora e não consegue. O trânsito é mais difícil que a pista, posso dizer pra vocês, eu acho, pelo menos. É verdade, você que é piloto, Nilton. Muito mais, tia. O trânsito eu prefiro estar na pista, eu me sinto mais seguro na pista do que no trânsito. Que coisa. Muito bem. Matheus, alguma última pergunta para ele, Bernardo? Na verdade, eu queria ver do Matheus se ele já pensou aí ainda habitar terras gaúchas, fazer uma 12 horas de Tarumã, se ele já pensou em competir em alguma outra modalidade ou vai focar realmente muito aí nessa carreira de monoposto e quem sabe sair do Brasil? Eu acho que se surgir a oportunidade de fazer umas 12 horas de Tarumã, que é uma corrida emblemática, eu tenho vontade de fazer, então se eu tiver a oportunidade eu farei. A ideia principal é sim, seguir para os Estados Unidos, mas eu nunca vou descartar a oportunidade de andar na terra de vocês aí, que eu amei. Perfeito. Atenção, equipe, está aí, ó, um baita piloto aí disponível para andar nas 12. É verdade. Perfeito. Bom, Matheus, a gente queria te agradecer pelo contato e parabéns pela conquista, né? Você que é jovem ainda, uma promessa do automobilismo brasileiro, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade de me expor aqui e conhecer um pouco mais vocês. Perfeito. Obrigado então ao piloto Matheus Jaques, vencedor da Fórmula RS. Agora 1h50. Igor Póvoa está na linha. Vamos dar espaço aqui no Guaíba 300 por hora para o futebol. Isso porque temos eleição no Grêmio. Igor Póvoa vai trazer os últimos destaques, Igor. Paganella, boa tarde. Aqui na Arena o movimento começa a crescer. No horário de almoço foi muito baixo o movimento e atualizando números de boca de urna, nossa última atualização foi a 1h. 59,8% dos votos para o candidato Romildo Bolzan Júnior. O candidato Homero Bellini Júnior, 25,7% e 14,5% dos sócios ouvidos não abriram seus votos. Um total de 2.213 sócios ouvidos, contando apenas aqueles votos abertos, que alguns chamam de votos válidos. 69, aí o número é muito grande, 69,9% para Romildo Bolzan Júnior e 30,1% para Homero Bellini Júnior. 1.893 sócios abriram os seus votos. Às 5h encerra a votação. Se houver fila, os sócios receberão senhas. O tempo tá bom, parou de chover, inclusive ameaça abrir um pouco de sol, mas de qualquer forma, Paganella, a ideia da direção do Grêmio não deve ser atingida, que era o número de 7 a 9 mil sócios votando de forma presencial. O candidato Homero Bellini Júnior, ele tem reclamado de alguns
algumas falhas na votação pela internet. 5.589 sócios podem votar pela internet. Mas, segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Dr. Milton Camargo, não há falha, está ocorrendo tudo normalmente. Então, a ideia é que até às 5 horas também se encerre tudo pela internet. O Rafael Pfeiffer, ele tem mais informações a respeito, Paganella. Apenas a questão de observação, Igor, Paganella, observação do que a gente tem nesse momento aqui na rua, na esplanada da Arena. A movimentação, ela é menos intensa neste momento. Como você falava, Igor, já tinha uma movimentação maior no início da manhã, mas o trabalho das chapas continua sendo muito forte por aqui, e ao longo da programação a gente vai trazendo as vozes dos candidatos a presidente e também dos candidatos a vice, Paganella. Muito bem, Rafael Pfeiffer e Igor Póvoa seguem acompanhando, também com uma equipe de estudantes de jornalismo, a eleição para a presidência do Grêmio. Microfone aberto para vocês, viu? A qualquer momento, uma novidade aí, só entrar em contato conosco. Seguimos com o Guaíba 300 por hora, 1h53, Bernardo. Agora é hora de conversar um pouquinho mais com o Nilton. Exatamente, a gente vai mudar um pouquinho a pauta, adaptar ela. A gente tentou contato com o Erno Dremer lá sobre o gaúcho de kart em Farroupilha, dá um problema de comunicação lá. Até vou destacar que vamos definir os campeões, os melhores do kart do estado na etapa desse sábado e domingo. São 4 corridas e ainda gera vaga nas diversas categorias para a Copa das Federações, que é um campeonato brasileiro, uma treinaram numa chuvarada ontem, fotos impressionantes. Desafio a mais para os kartistas. E aí vamos mudar a pauta, vamos conversar mais sobre o gaúcho de endurance aí, a Copa Classic com o Nilton, que tem a decisão do campeonato, né, na próxima semana. É um pouquinho diferente do normal, em Tarumã. A prova vai ser a programação toda no sábado, devido às eleições, né? Não pode ter corrida no dia de eleição. E teremos então as 2 categorias na sua 6ª etapa, decidindo o campeonato. Na Endurance, a briga aqui no Protótipos Turbo, o Tubarão do Tiel Andrade com 525 pontos. Em segundo, o Oswaldo Scher, que é da mesma equipe, mas com outro carro, o MX-26, que tem 440. Classe 2, que são protótipos 16 válvulas aspirado. Henrique Assunção Paulista tá fazendo o campeonato aqui. Tem 500 pontos contra 455 do Kyle Crestani, que anda num protótipo Tornado e tem motor de moto Hayabusa. É um carro bem interessante. Que curioso. Na categoria 3, que são os protótipos daí 8 válvulas, o Jefferson Andrini, outro paulista também competindo aqui. Eu até trazendo o pessoal, trazendo o pessoal pra cá. Pegar esse gancho, tá bem legal. A gente conversou com várias pessoas aí durante os programas dos Guaíbas 300 por hora que foram feitos, e todos salientam a importância do automobilismo do Rio Grande do Sul. Nomes do tipo Maurício Sandro Sala, que foi piloto de endurance mundial, correu 24 horas de Le Mans, e o Ingo Hoffmann, que não dispensa apresentações, né, o multicampeão da Stock Car. Os dois salientaram, né, que o Rio Grande do Sul para eles é o polo do automobilismo atualmente. O vencedor da Fórmula RS, forte. Matheus Jacques também não é. Só pra vocês terem uma ideia, hoje o automobilismo paulista não tem pista para andar. Interlagos está fechada para a reforma da Fórmula 1. E eles vão ficar praticamente o ano que vem inteiro sem andar. É brabo, sabe? Tem mais um problema, né? Tem gente que sobrevive disso. O escape para os cariocas, aliás, para os paulistas, às vezes era ir para o Rio de Janeiro. Que também não existe. Existe uma pista que é o Mega Space em Minas Gerais, só que não é uma pista assim, meio travada, não é uma pista assim que nem Interlagos, uma pista grande. Sim. Então, e mesmo assim tem toda a questão da logística. Então é bem complicado. Então o Rio Grande do Sul tem sido uma opção. E Endurance só existe aqui, o único campeonato no Brasil de Endurance é o gaúcho. Então, quem gosta disso tem que vir andar aqui, não adianta. Longa duração é só aqui no... Bacana, e é uma alternativa porque a gente tem várias pistas aqui, né? Várias opções de circuito propulsão. Se a gente contar o Velopark, que agora volta a receber etapas, tinha dado uma parada, mas o gaúcho vai andar lá, dia 2 de novembro, foi trocado, o Guaporé tem alguns problemas ainda de reforma. Sim. Então, apesar da Trek ter andado, ainda tem coisas a serem feitas. Então, a gente tem 5 pistas aqui, né? Tarumã, Guaporé, Velopark, Santa Cruz e Rivera, que é nossa, tá aqui, a fronteira é imaginária, todo quem conhece ali sabe que Santana do Livramento e Rivera e quem organiza tudo lá é o Johnny Bonilla, que é praticamente gaúcho, ele é um uruguaio radicado aqui no Rio Grande do Sul. Então, o automobilismo gaúcho é reconhecido por todo o Brasil como o melhor do Brasil hoje, sem dúvida. E são 5 pistas, cada uma com características próprias, assim. Quem quer aprender a andar, é o jeito mais barato aqui, num raio de 500 quilômetros vai ter 5 pistas, cada uma com a sua característica. E diversa, e categoria de fórmula também, né? Categoria de fórmula forte,
regional, só aqui tem a Fórmula 3 Brasil, que melhorou esse ano. Melhorou, teve um grid melhorzinho. Foi uma surpresa boa. Eu vou deixar um questionamento agora pra vocês e que vai gerar polêmica. Por que a gente não transforma isso em pilotos, por exemplo, para categorias de monoposto? Nossa, tu diz do ponto de vista, os degraus. Pra quem sabe avançar aí a categoria, outros níveis, a níveis internacionais, o que ainda falta pra nós? Eu diria que, na verdade, começa lá de uma rivalidade ferrenha que tinha entre gaúchos e paulistas, lá de décadas atrás, que é onde se formou a cultura de preparação de automóvel e toda a questão de organização de prova. E nesse quesito fez uma barreirazinha, que agora talvez comece a cair exatamente porque estão começando a vir correr aqui o pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro, até por eles estarem sem o autódromo lá de Interlagos. E isso mesmo, quando o gaúcho chegava lá para disputar uma Fórmula 3 Brasil, os caras simplesmente faziam, não vou dizer que sacaneavam, mas existia não deixava o gaúcho encontrar o melhor acerto ali do carro, não trocava informação. Várias categorias, né? Não deixava, impedia o cara de se destacar. Brasileiro difícil 147, talvez tenha sido uma das categorias que essa rivalidade paulistas gaúchos foi mais acentuada. O Brasil 147 era impressionante, né? Era as equipes gaúchas, a equipe Jardim Itálico, a equipe Milano, Janjão Freire, do lado de lá o Átila Cipos. Era realmente uma rivalidade E aí por exemplo, quase agora, briga fora da pista. Recentemente o César Ramos, esse que a gente já citou hoje, o César Ramos conseguiu galgar alguns degraus, foi até o Road Series, chegou a fazer pódio tinha uma categoria para estreantes na Road Series quando ele disputou, então ele ganhou corridas dos rookies lá, e só que não vingou na World Series por problemas de dinheiro, por verba, mas quase conseguiu, andou de Fórmula 1, então é um exemplo do que começa a acontecer, e o pessoal vindo para cá para se formar como piloto. Muito bem, bacana, né, esse debate, é uma questão a ser discutida nos próximos programas, também conversar com gente de São Paulo para ver por que eles estão vindo para cá. Que bacana, né? Trazer gente para cá. Até porque vem o conhecimento também junto. Até para as 12 horas já tem uma turma boa aí que vai vir andar tanto na Classic preliminar quanto nas 12 horas mesmo. O pessoal tá se organizando para vir andar aqui. Bacana. Muito bem, agradecendo ao piloto Nilton Amaral. Muito obrigado pela participação, viu, Nilton? Muito bacana. Obrigado, convidando todos, não esqueçam, sábado que vem, todos os caminhos levam a Tarumã. As provas vão acontecer ali no meio pro final da tarde, então cheguem ali depois do meio-dia, tranquilo, leva a cara e fazer um churrasquinho e grandes provas em sábado em Tarumã no final de semana que vem. Um abraço e valeu. Valeu também, Bernardo. Guaíba 300 por hora fica por aqui. Você segue com a programação da Rádio Guaíba. Tchau! Charger with used motorhome parts. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella.